Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Homem de Honra. Eu sou o Rick Oli. Hoje vamos falar sobre um dos profetas mais fascinantes da Bíblia, Elias. Ele foi um homem de Deus que realizou grandes milagres, mas também enfrentou momentos de crise e desânimo. Vamos aprender com ele algumas lições preciosas para a nossa vida espiritual. Antes de começar, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E se você quiser apoiar ainda mais, você pode se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos. O link está na descrição. Muito obrigado pela sua generosidade. Agora vamos ao nosso tema de hoje: Elias, o profeta silencioso. Quem foi Elias? O que ele fez? E o que ele nos ensina? Elias foi um profeta que viveu durante o reinado de Acabe e Jezabel em Israel. Ele era da tribo de Gade e morava em Tisbe, uma cidade da região de Gileade. Seu nome significa "Meu Deus é Yahvé", ou Yahvé é meu Deus. Ele foi chamado por Deus para confrontar a idolatria e a apostasia do povo de Israel, que havia se desviado dos mandamentos do Senhor e seguia os falsos deuses Baal e Aserá. O que ele nos ensina? A história de Elias na caverna nos ensina muitas lições para a nossa vida espiritual. Vamos ver algumas delas. Primeira lição: Deus cuida de nós nos momentos de crise. Elias estava em uma situação de perigo, desespero e depressão. Ele havia enfrentado uma grande batalha espiritual e estava exausto fisicamente e emocionalmente. Ele se sentia sozinho e abandonado. Ele não via mais sentido na sua vida. Mas Deus não o deixou nessa condição. Deus cuidou de Elias de várias maneiras. Ele enviou um anjo para lhe dar comida e água 2 vezes. Ele lhe deu forças para caminhar até o monte Horebe. Ele lhe falou com amor e paciência. Ele lhe mostrou a sua glória e o seu poder. Ele lhe deu uma nova missão e uma nova esperança. Ele lhe deu um companheiro e um sucessor. Deus também cuida de nós nos momentos de crise. Ele sabe o que estamos passando e o que precisamos. Ele nos sustenta com a sua graça e nos consola com a sua presença. Ele nos fala com a sua palavra e nos guia com o seu espírito. Ele nos renova com o seu propósito e nos anima com a sua promessa. Ele nos dá uma família espiritual e nos prepara para a sua vinda. Não importa o que estejamos enfrentando, podemos confiar no cuidado de Deus. Ele é o nosso Pai Celestial, que nos ama incondicionalmente. Ele é o nosso pastor, que nos conduz às águas tranquilas. Ele é o nosso refúgio, que nos protege do mal. Ele é o nosso amigo, que nunca nos abandona. Segunda lição: Deus se revela de formas surpreendentes. Elias estava acostumado a ver Deus agir de forma sobrenatural e espetacular. Elias viu Deus enviar fogo do céu, fazer chover depois da seca, multiplicar o azeite e a farinha da viúva, ressuscitar o filho dela, arrebatar ao céu os sacrifícios e os profetas de Baal. Elias esperava que Deus se manifestasse de forma semelhante no monte Horebe, mas não foi assim. Deus se revelou a Elias de uma forma diferente, com uma voz mansa e suave, como um sussurro. Deus mostrou a Elias que ele não está limitado a um tipo de manifestação, mas que ele pode se comunicar de várias formas, conforme a sua vontade e o seu propósito. Deus também se revela a nós de formas surpreendentes. Ele não está preso a um método ou a um padrão. Ele pode falar conosco através da sua palavra escrita, da sua criação, dos seus servos, dos nossos sonhos, das nossas circunstâncias, dos nossos sentimentos ou de qualquer outra forma que ele escolher. O importante é que estejamos atentos à sua voz, seja ela forte ou suave, clara ou sutil, direta ou indireta. O importante é que reconheçamos a sua presença, seja ela visível ou invisível, palpável ou intangível, extraordinária ou comum. Deus quer se revelar a nós, mas nem sempre da forma que esperamos ou desejamos. Ele quer nos surpreender com a sua graça e com o seu poder. Ele quer nos mostrar que Ele é maior do que os nossos conceitos e as nossas expectativas. Ele quer nos ensinar que Ele é Deus e nós não. Terceira lição: Deus nos chama à reflexão e à obediência.
Deus perguntou a Elias 2 vezes: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta não era uma simples curiosidade, mas um convite à reflexão. Deus queria que Elias examinasse o seu coração e o seu propósito. Deus queria que Elias reconhecesse o seu erro e o seu pecado. Deus queria que Elias se arrependesse e se humilhasse. Deus também nos chama à reflexão e à obediência. Ele nos questiona sobre as nossas motivações e as nossas atitudes. Ele nos confronta sobre as nossas falhas e as nossas transgressões. Ele nos corrige e nos disciplina. Deus não faz isso para nos condenar ou nos humilhar, mas para nos restaurar e nos aperfeiçoar. Ele quer que sejamos sinceros e transparentes diante dele. Ele quer que confessemos os nossos pecados e recebamos o seu perdão. Ele quer que mudemos de mente e de comportamento. Deus não se agrada da nossa rebeldia e da nossa resistência. Ele se agrada da nossa submissão e da nossa cooperação. Ele quer que obedeçamos à sua voz e cumpramos a sua vontade. Ele quer que sigamos os seus passos e imitemos o seu caráter. Quarta lição: Deus nos capacita para a sua obra. Deus deu a Elias uma nova missão: ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor no ofício profético. Deus não desistiu de Elias, mas lhe confiou uma tarefa importante e estratégica para o seu plano. Deus não só lhe deu uma ordem, mas também lhe deu os recursos necessários para cumpri-la. Deus também nos capacita para a sua obra. Ele não nos chama para ficarmos parados ou ociosos, mas para sermos ativos e produtivos no seu reino. Ele não nos chama para fazermos as coisas do nosso jeito ou na nossa força, mas para seguirmos as suas orientações e dependermos do seu poder. Deus nos dá dons, talentos, habilidades, oportunidades, recursos, ferramentas, orientações, promessas, bênçãos, tudo o que precisamos para realizar a sua obra com excelência e eficácia. Ele nos capacita com o seu Espírito Santo, que nos ensina, nos guia, nos consola, nos fortalece, nos unge, nos usa. Deus não espera que sejamos perfeitos ou infalíveis, mas que sejamos fiéis e disponíveis. Ele não espera que façamos tudo sozinhos ou isolados, mas que trabalhemos em equipe e em comunhão. Ele não espera que façamos tudo de uma vez ou sem descanso, mas que tenhamos equilíbrio e sabedoria. Quinta lição: Deus nos surpreende com a sua graça. Deus revelou a Elias que ele não estava sozinho, mas que havia 7.000 pessoas em Israel que não haviam se dobrado a Baal. Elias pensava que ele era o único profeta fiel que restava, mas Deus lhe mostrou que ele fazia parte de um remanescente fiel que Deus havia preservado. Elias se sentia desamparado e desesperançado, mas Deus lhe mostrou que ele tinha uma família espiritual e uma esperança viva. Deus também nos surpreende com a sua graça. Ele nos mostra que ele tem um povo escolhido e amado por ele em todo o mundo. Ele nos mostra que ele tem uma igreja viva e atuante em toda a história. Ele nos mostra que ele tem um propósito eterno e glorioso para nós. Deus nos abençoa com a sua graça de forma abundante e imerecida. Ele nos salva pela fé em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Ele nos adota como seus filhos e filhas pela obra do seu Espírito Santo. Ele nos transforma à imagem do seu Filho pela ação da sua palavra. Ele nos prepara um lugar no céu pela promessa da sua vinda. Deus é rico em graça e misericórdia. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é bom e generoso. Ele é amor e paz. Sexta lição: Deus nos dá um legado para a próxima geração. Deus deu a Elias um companheiro e um sucessor: Eliseu. Elias encontrou Eliseu arando com 12 juntas de bois e lançou sobre ele a sua capa. Eliseu deixou tudo para seguir Elias e se tornar seu discípulo. Elias ensinou Eliseu os caminhos de Deus e o preparou para continuar o seu ministério. Elias passou para Eliseu uma porção dobrada do seu espírito e o seu manto profético. Deus também nos dá um legado para a próxima geração. Ele nos dá filhos, netos, sobrinhos, alunos, discípulos, amigos, irmãos, pessoas que podemos influenciar positivamente com a nossa vida e com a nossa fé.
Ele nos dá a oportunidade de transmitir os valores do seu reino e os princípios da sua palavra. Ele nos dá a responsabilidade de treinar os líderes do futuro e os servos do presente. Deus quer que sejamos exemplos e modelos para os que vêm depois de nós. Ele quer que sejamos mentores e conselheiros para os que caminham conosco. Ele quer que sejamos pais e mães espirituais para os que nascem de novo. Deus quer que deixemos um legado de amor, de justiça, de santidade, de fé, de esperança, de serviço, de louvor, de glória. 7ª lição. Deus nos leva para a sua glória. Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho de fogo. Ele não experimentou a morte, mas foi levado vivo para a presença de Deus. Ele foi honrado por Deus por sua fidelidade e seu zelo. Ele foi recompensado por Deus por sua obediência e seu sacrifício. Ele foi glorificado por Deus por sua graça e seu poder. Deus também nos leva para a sua glória. Ele nos promete que um dia Ele virá buscar a sua igreja, que será transformada à sua imagem. Ele nos promete que um dia Ele nos levará para o céu, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Ele nos promete que um dia Ele nos dará uma coroa de justiça, que Ele preparou para todos os que amam a sua vinda. Deus quer que vivamos na expectativa da sua glória. Ele quer que tenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele quer que tenhamos os nossos corações cheios do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Ele quer que tenhamos as nossas mentes renovadas pela sua palavra, a lâmpada para os nossos pés. Deus quer que vivamos como peregrinos e forasteiros neste mundo, sabendo que a nossa pátria está no céu. Deus quer que vivamos como cidadãos do seu reino, sabendo que a nossa missão é fazer a sua vontade na terra. Deus quer que vivamos como filhos da luz, sabendo que a nossa vocação é refletir a sua glória aos homens. Elias foi um profeta silencioso, mas poderoso. Ele nos ensina muitas lições sobre como viver uma vida dedicada a Deus em meio a um mundo hostil e rebelde. Ele nos inspira a sermos zelosos pelo nome do Senhor, a confiarmos no seu cuidado, a ouvirmos a sua voz, a obedecermos a sua vontade, a realizarmos a sua obra, a recebermos a sua graça, a deixarmos o nosso legado e a esperarmos a sua glória. Que possamos seguir o exemplo de Elias e sermos profetas silenciosos no nosso tempo. Que possamos anunciar o Evangelho com ousadia e coragem. Que possamos testemunhar de Cristo com amor e graça. Que possamos glorificar a Deus com nossa vida e nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde até o dia da sua vinda. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.